conversar, e com muita humildade eu digo que vamos conversar, porque falar do Mestre é algo bastante difícil, principalmente porque todos nós aqui nos encontramos em razão da nossa imperfeição e do desejo de nos melhorarmos, de sermos pessoas empáticas, caridosas, que desejam fazer o bem. Então, a nossa conversa é sobre mediunidade com Jesus. Peço a Deus que ilumine o coração do palestrante e que todos nós que estamos ouvindo, que sejamos dóceis, humildes e receptivos aos ensinamentos de Jesus. Então, mediunidade com Jesus. O objetivo da nossa encarnação neste plano terreno, sem dúvida, é trabalharmos para nos melhorarmos, para compreendermos as leis de Deus. E compreender a mediunidade, os ensinamentos de Jesus e os motivos por que ele encarnou aqui, é uma condição, como dizem os advogados, né, sine qua non, né? É indispensável para que a gente alcance esse desiderato. Então, compreender que um espírito de tanta luz veio aqui neste plano de tamanhas imperfeições para nos trazer esses ensinamentos, isso é fundamental para a nossa vida, para a nossa evolução. Então, vamos começar. Mediunidade e médium. A pergunta, somos todos médiums? É uma pergunta interessante e, para surpresa de muitos dos que estão aqui, a resposta é sim. Todos nós somos, como diz o texto aqui, né? Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums, conforme foi retirado lá do Livro dos Espíritos. Tá? Então, todo aquele que sente num grau qualquer, mais ou menos, tá? A influência dos espíritos, de alguma forma ele é médium. Isso é orgânico, faz parte de nós. Todos nós temos a mediunidade. Alguém poderá dizer assim, mas eu não psicografo, eu não vejo os espíritos. Esses são para aqueles médiuns que têm de forma mais ostensiva a mediunidade. Mas todos nós sentimos muitas vezes uma intuição de seguir um caminho, de um conselho. Muitas vezes a gente ouve, tem a nítida impressão assim de que está ouvindo alguém no nosso ouvido, assim, ó, faz tal coisa, perdoa aquele irmão, ou às vezes pode acontecer o contrário, né? Ouvir alguma coisa para desejar o mal, isso não é bacana. Mas todos nós sentimos a presença dessa mediunidade na nossa vida. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato um médium, tá? E isso não é privilégio, então, de ninguém. Para a gente entender a mediunidade, o médium, ele é um instrumento, sabe? E aí a gente precisa compreender que existem os espíritos, tá? Eles estão ao nosso redor, à nossa volta, e existe essa comunicação do plano de lá com o plano de cá. Então, o médium é esse instrumento que possibilita essa comunicação. E a gente vai vendo que isso sempre existiu. Não foi Kardec que, em abril lá de 1857, veio dizer ao mundo
que a mediunidade, a partir daquele momento, começa a existir. Não foi Kardec que, a partir de 1857, vem nos dizer assim, ó, existem espíritos, existe a comunicação. Isso sempre existiu. E aí a gente pode recorrer à história, né? Então, assim, a gente pode ver as pitonísias do Delfo, os sacerdotes do Egito, os pajés dos nossos índios aqui no Brasil, os aborígenes na Austrália. Sempre houve essa conexão entre os dois mundos. E sempre houve poderosos e humildes, dominadores e dominados, precisando do auxílio e do esclarecimento do plano espiritual. E foram esses médiums dessa época, como falei, as pitonísias, os sacerdotes, os pajés, os aborígenes, esses eram os médiums daquela época. Hoje, a gente tem uma outra ideia, principalmente conhecendo como nós podemos conhecer o nosso Divaldo, sabe? O Chico Xavier. Então, hoje se tem uma ideia, digamos assim, um estereótipo, né, do que é um médium. Mas esse fato sempre existiu. E aqueles que gostam do estudo da história, com certeza já tinham percebido que isso sempre existiu. Então, por que é importante compreender a mediunidade e o médium? No livro dos médiuns, o primeiro capítulo diz assim, ó, há espíritos. Então, eu já ficaria muito contente se todos nós que estamos aqui pudéssemos compreender que esses espíritos existem, mas com uma convicção, assim, ó, estou convencido que eles existem. Porque a partir do momento que eu compreendo isso, eu começo a perceber que esses espíritos, segundo a questão aqui, 459 do Livro dos Espíritos, esses espíritos nos influenciam para o bem, para o mal. Muitas vezes são eles até que acabam dirigindo a nossa vida. Então, quando a gente começa a compreender tudo isso, a gente começa a entender a importância que existe da mediunidade, a importância do médium para fazer essa conexão. Ele, como um instrumento, ele vai conseguir trazer dos espíritos de maior luz orientação para nós podermos evoluir. Ao mesmo tempo, este médium poderá orientar também aqueles espíritos que ainda não conseguiram uma luz para seguir o seu caminho rumo à evolução. Então, na mesa mediúnica, esses médiuns vão receber mensagens de luz para que essa luz possa chegar a todos nós, mas também vão trabalhar para que esses espíritos com pouca luz, que estão aqui muitas vezes à nossa volta, desconhecendo muitas vezes que já não fazem mais parte deste mundo, para que eles possam ser encaminhados para um plano mais elevado e possam seguir o seu caminho. Então vejam como é importante conhecer a mediunidade e a importância desses nossos irmãos médiuns, que são verdadeiros instrumentos de Deus para que isso venha a acontecer. E a mediunidade é algo assim muito sério, é coisa santa e que deve ser praticado de uma forma religiosa, ética, com muita responsabilidade, com muita humildade, tá? Para que a gente possa, para que o médium possa realmente fazer um bom trabalho. A mediunidade, ela não pode
ser usada para fins egoísticos, para fins maléficos, para levar vantagens, principalmente pecuniárias. Porque todos nós teremos que prestar contas dos dons que Deus nos deu. Então, o médium, ele tem um dom e ele deverá prestar contas daquele dom, se ele usou para fazer o bem ou se ele usou para fazer uso egoístico ou de vantagem pecuniária. Então, o bom médium, e aí eu gosto de citar os nossos mais conhecidos, como o Divaldo, o Chico, né? Foram pessoas despreendidas, humildes, que não foram apegadas e trabalharam para o bem. E talvez por isso eles tenham sido maravilhosos médiums. Então tá, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, né? Então, eles são os nossos intérpretes, né? Entre os espíritos e nós encarnados. Quando a gente começa a refletir essa importância do trabalho do médium, a gente vê que ele faz esse papel maravilhoso de intérprete. Tá? Então, Deus deseja que os seus ensinamentos possam se espalhar para todos. E o médium, ele se encontra em todas as classes sociais, em todos os lugares, não somente na igreja, no centro espírita, mas também em todas as religiões. Os espíritas não são detentores dos médiuns. A mediunidade está presente em todos nós. Então, os médiuns têm por missão trazer à luz o conhecimento do plano espiritual para nós. Assim como falei, que também auxiliam aqueles espíritos que são menos esclarecidos para encontrarem a luz. Então vejam aí a importância que temos da mediunidade, do conhecimento da doutrina para nós, né? E o bom uso dessa mediunidade. Deus quer então que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que é a mediunidade gratuita. Agora aqui eu realmente estou citando aqui os médiuns mais conhecidos entre nós aqui. O Chico Xavier, Divaldo Franco, que veio a falecer há pouco tempo, Raul Teixeira. E esse aqui eu coloquei porque a gente que é mais antigo tem como ideia dos grandes médiuns esses nomes, mas o pessoal mais jovem aí já tem outros nomes aí que são conhecidos também nas redes sociais. E esses médiuns acabaram se tornando, de alguma forma, assim, bastante famosos, sendo praticamente os ícones, né, da nossa doutrina, porque eles foram humildes, eles foram sinceros, eles foram disciplinados, foram resilientes, né? Estudaram muito, foram desinteressados. Parei que eu acho que acabei aqui. Estou falando deles aqui ainda, cliquei sem querer. Foram pessoas que trabalharam desinteressadamente. Ao que se sabe, nenhum deles ficou rico por ter a mediunidade ou usou essa mediunidade para enriquecer. Muito pelo contrário, todos eles que tiveram a mediunidade escreveram livros e todos esses livros foram utilizados, os direitos autorais, para serviços filantrópicos, né? O Divaldo, por exemplo, ele tem a Mansão do Caminho. Divaldo não está mais entre nós, mas a sua obra continua. E todos os livros de Joana de Ângeles e tudo aquilo que ele veio a transcrever é usado
para manter essa obra. O Chico Xavier, a mesma coisa, todos os livros que escreveu através da sua mediunidade são utilizados, foram doados para a Federação Espírita do Brasil. Então a gente vê que esses médios não enriqueceram em razão da sua mediunidade. E por isso, então, eles são os nossos ícones, os nossos exemplos, tá? Como intermediários entre o plano espiritual e nós encarnados. Então, a gente poderia dizer que eles são semideuses? Vamos ver o que é um semideus, então, tá? Na mitologia, então, os semideuses são heróis, né? São filhos dos deuses com os mortais, possuindo habilidades ou forças sobre-humanas. Então, quando a gente olha, com todo o respeito e o recorte que eu faço aqui, até num tom mais de fazer uma comparação para fins de uma didática, uma brincadeira até, a gente vê que o Chico, Divaldo, o Raul Teixeira, parecem verdadeiros semideuses, por toda a sua capacidade que tiveram de conversar, de entender o plano espiritual e nos trazer de lá as mensagens de conforto, de auxílio. Então, a mitologia, ela tem uma finalidade pedagógica, né? Por exemplo, aqui, Zeus era pai dos deuses e dos homens. Ele era o senhor do Olimpo. Poseidon era o encarregado, o deus dos mares, dos maremotos, dos terremotos, tudo que era envolvido em relação ao mar era com Poseidon. Atena era responsável pela sabedoria, pelas estratégias militares, e também nos é muito conhecido, alguns deles aqui, como Afrodite, né? A deusa do amor, da beleza, da fertilidade. Tudo isso tem um cunho pedagógico para passar crenças, para passar a cultura. Então, a gente pode ver que realmente os nossos médiuns não são semideuses, porque na mitologia, na realidade, esses seres não existiram, mas eles têm um cunho pedagógico para entendermos valores, culturas. Agora, então, vendo o que o nosso querido Emmanuel nos fala sobre a realidade, a verdade sobre aqueles que têm o dom da mediunidade. Diz aqui, então, Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier. Os médiuns, em sua generalidade, ou seja, a maioria, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas em algum momento, pode ter sido de encarnações passadas. E aí nos surpreende, até pode nos chocar, mas como assim? Divaldo, Chico Xavier, espíritos que em algum momento cometeram erros? Sim, a gente tem que lembrar, gente, que todos nós temos uma única vida, a vida espiritual, mas que já tivemos inúmeras, dezenas ou centenas de reencarnações. E em muitas delas, nós cometemos erros gravíssimos. E hoje a gente está aqui para resgatar. Então, a missão do médium, às vezes não é todo aquele glamour que muita gente pensa. É com certeza um resgate dele, porque ele fracassou em vida passada. Porque em vida passada ele pode ter sido alguém com muito poder, com muita autoridade,
com muita fortuna, com muita inteligência, e fez um mau uso dos seus tesouros, dos seus talentos. E aí a gente já pode fazer o gancho, né? Porque são os ensinamentos de Jesus, né? O que cada um de nós faz com os nossos talentos? Se a gente utiliza esses talentos para o bem, ou se a gente faz mau uso dos nossos talentos, ou ainda se a gente esconde esses talentos. Então aí eu faço o convite para aqueles irmãos que percebem que tenham essa mediunidade, que venham estudar, que venham aprimorar, que não escondam esses talentos, que não enterrem esses talentos, pois eles poderão ser de muita utilidade para encaminhar os irmãos que muitas vezes na mesa mediúnica, e falei, né, precisam de uma orientação, desconhecem muitas vezes que já não fazem parte deste mundo, ou então, algo bonito, né? Trazer do plano espiritual aqueles que têm uma mediunidade mais elevada, né? Trazer mensagens dos mentores, assim como Emmanuel orientava o Chico e dava orientações de como ele deveria se comportar, como é que ele tinha que se manter, o entendimento da vida espiritual. Olhem que bonito, gente. Tá? Então fica o convite para aqueles que sentem essa mediunidade mais aflorada, que venham estudar, tá? É muito importante. Então, falando ainda dos médiuns, existem diversos tipos de mediunidade. Nós tentarmos hoje aqui falar uma a uma é algo que ficaria extenso, não vem ao caso, mas a gente pode dar uma pincelada, principalmente para aqueles que às vezes vêm menos aqui na casa e que não conhecem, digamos, os tipos de mediunidade. São muitas, e o livro dos médiuns vai esclarecer todas, mas a gente pode dar uma pincelada dizendo que existe as mais comuns, né? A mediunidade sensitiva, né? Que o médium percebe a presença dos espíritos, as suas energias. A mediunidade de efeitos físicos, onde o médium produz fenômenos materiais como ruídos, movimentos de objetos, materialização. A mediunidade de audição, o médium ouve vozes, ouve os espíritos. A mediunidade de cura, que é algo assim que eu acho interessante, porque muitos de nós, muitas vezes, procuramos o milagre, procuramos esses médiuns de cura, mas a cura, muitas vezes, pode estar aqui, assistindo uma palestra, lendo um livro, uma doutrina. Na medida em que nós, quando estudamos, quando fizemos a nossa reforma íntima, muitas vezes não vai ter a necessidade de ter que se socorrer naquele médium de cura, porque a gente fez a profilaxia, a gente se melhorou, a gente aprendeu a perdoar, a gente se curou, né? Então não tem essa necessidade. E aí eu gosto muito que uma vez uma das nossas irmãs aqui me chamou a atenção num aspecto assim, de que todos aqueles que vêm aqui na casa, de alguma forma, estão sendo atendidos pela espiritualidade. Então, aquela doença, aquela necessidade, nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade. Então, é interessante a gente ter esse detalhe, essa observação, porque às vezes a gente percebe que as casas que trabalham com a doutrinação, que é ensinar as pessoas a se melhorarem, a fazer a reforma, muitas vezes têm cadeiras vazias, porque esse é um processo mais difícil, ao passo que a gente encontra outras casas que trabalham estritamente com curas, com médiuns curadores, e aí tu tem filas naquele local, sabe? Então, nós, de um modo geral, pela nossa imperfeição, nós sempre procuramos o caminho mais fácil, aquele que não exige esforço. Mas pela ótica espírita que nós precisamos alcançar
a nossa perfeição, a nossa evolução. Às vezes Deus nos dá determinados problemas que a gente diz assim, pá, mas por que passar por esse problema? Porque eu não aceitei muitas vezes um conselho de um livro, um conselho de uma palestra, não fiz a minha reforma íntima e acabo sofrendo. Então tá, estendi um pouquinho aqui porque eu achei que era importante, tá? Tem a mediunidade escrita, né, que a gente pode citar muito bem assim, o exemplo do Chico Xavier, que escreveu uma infinidade de livros, né? A mediunidade de evidência, né? É aqueles que conseguem ver os espíritos à nossa volta. E tem muitas outras mediunidades que estão contidas no livro dos médiuns. Bom, e quem, como o tema é mediunidade com Jesus, quem é o nosso médium, o modelo perfeito? Aquele que é exemplo de amor, de humildade, sinceridade, paciência, bondade, desinteresse. Jesus é o médium dos médiuns. Olha a responsabilidade, como falei, a conexão com o plano mais alto, servir de instrumento e esclarecer os que estão encarnados. Jesus é o médium dos médiuns porque ele conversava com Deus e trazia esses ensinamentos para nós que estávamos encarnados. E muitos de nós, provavelmente, como alguns outros palestrantes já falaram, muitos de nós tivemos a oportunidade de, há 2000 anos atrás, ouvir as palavras do Mestre, mas fomos resistentes e precisamos reencarnar inúmeras vezes e aqui ainda estamos para compreender os seus ensinamentos. Então, Jesus é o médium dos médiuns porque ele tem todas as virtudes que um bom médium entre nós encarnados precisa. A missão, então, segundo o Mestre, né? A missão do médium: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e aquilo que de graça recebeste, de graça deves dar. Por isso que o médium não pode, não deve cobrar pelos seus serviços. E aonde encontrar o manancial desses ensinamentos de Jesus? Com certeza, tudo aquilo que a gente precisa aprender para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. E aqueles que são os médiuns, que já estão em estudo, onde é que eles vão encontrar todo o manancial de conhecimento para bem ser um instrumento em sintonia com os desejos do Pai, né? É no livro dos médiuns que nós vamos ter tudo aquilo que se faz necessário para desenvolver esta mediunidade. Imperfeito que somos, então, quais são as atividades, as práticas, né, que devemos nos preparar para a mediunidade com Jesus? A primeira dela, eu coloquei aqui, tá, que é praticar o que se aprende. Muitos de nós aqui, a gente acaba vindo na casa, lê um livro, lê 2, lê 3, lê 4, faz as de 1, 2, 3, 4, e aí tu vê que para muitas pessoas passam 5 anos aqui na casa e quando vê, cadê o fulano? Ah, não está vindo mais. Então, assim, ó, o que a pessoa fez com aquilo que aprendeu? Quase nada. Ao passo que, às vezes, a gente vê uma pessoa nova chegando na casa, rezou lá conosco um Pai Nosso, fez um trabalho, e quando vê aquela pessoa entende o chamado e não para mais de trabalhar, e diz assim, pá, mas fulano, hein? Pá, chegou ontem na casa e olha aí, ó, que trabalho bacana que está fazendo. Então, a gente precisa, todo aquele, aqui é a mensagem de Mateus, todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras do Mestre, né, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre rochas. Então, outra
Algo mais que nós devemos fazer aqui. Opa, aqui, eu acho que eu estou clicando aqui sem querer. Evitar oferecer condições para o assédio de espíritos inferiores. Aqueles que são médium devem vigiar e orar. É o ensinamento de Jesus, orai e vigiai, para que a gente não seja assediado, ou seja, se manter numa sintonia sempre de amor, de caridade, fazer o bem, para que a gente não seja tentado por aqueles que desejam que a gente tropece e caia. Praticar o amor na sua máxima expressão. É fácil amar o próximo, mas e amar os inimigos? Orar por aqueles que nos perseguem. Quando a gente ama somente aqueles que a gente tem facilidade de amar, que recompensa é que a gente vai ter? Difícil mesmo é amar o inimigo, é perdoar. E o nosso exemplo maior, Jesus, sendo crucificado, né, e dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, praticar o amor na sua máxima expressão é tentar, pelo menos, é se esforçar para seguir os ensinamentos de Jesus. Não alimentar sentimentos de ódio contra o seu irmão. Perdoar até 7 vezes 70. Para um bom médium, não basta às vezes ter só a mediunidade. É necessário que antes dele ir para a mesa mediúnica, ou no nosso caso, que somos trabalhadores da casa, se a gente tem uma contenda, algo com um inimigo, com um irmão nosso, que a gente primeiro vá se reconciliar com aquele irmão para poder trabalhar na mesa mediúnica, para poder vir trabalhar na casa espírita, porque senão fica algo assim incoerente, né? O palestrante vem aqui, o trabalhador do atendimento fraterno, não, olha, tu tem que perdoar o teu irmão, o teu inimigo. E aí todo mundo conhece, a pessoa que faz o atendimento fraterno conhece o palestrante, ele não faz nada disso, é só da boca para fora. Então, é necessário que antes de nós entrarmos na casa espírita, que a gente esteja em paz conosco, que a gente tenha feito o nosso melhor, que a gente tenha buscado resolver todas as contendas que a gente tenha para com os nossos irmãos. Ter o cuidado com os pensamentos e o que se fala. A palavra e o pensamento são forças transformadoras capazes de influenciar nossa realidade e a dos outros. Jesus nos disse aqui, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, o pecado começa pelo pensamento. Quando eu penso em fazer alguma coisa errada, eu já comecei a minha contenda, o meu erro. Tá? Então, é necessário que a gente tenha o cuidado com os nossos pensamentos. Aqueles que vão trabalhar na mesa mediúnica, aqueles que vêm trabalhar aqui na casa, que os nossos pensamentos sejam sempre das melhores intenções possíveis. Assim como a palavra num atendimento fraterno ergue uma pessoa, e nós, por outras vezes, podemos, com as nossas palavras, colocar alguém para baixo, destruir aquela pessoa, destruir uma moral, uma conduta de alguém por uma calúnia. Então, a palavra, ela tem força, ela tem poder. Tem muita gente que diz assim, você é aquilo que pensa, aquilo que fala. Tem um outro ditado que nos diz assim, fala a boca aquilo que tem o coração. Então, se o nosso coração está puro, ele está com boas intenções, a gente sempre vai falar as coisas que vão nos colocar produtivos na nossa mediunidade.
ampliar o conhecimento. Ao médium, ao trabalhador da casa, nós precisamos sempre estar estudando. Se nós não continuarmos com os nossos estudos, com o tempo a gente vê que vai nos faltando alguma coisa. Até porque a nossa imperfeição no plano terreno, ela é longa, ela é grande, e muito nos falta para que a gente alcance a perfeição. Jamais mercantilizar a mediunidade. Eu acho que já falei bastante sobre essa temática, de que o que de graça recebeste, de graça deve ser dado. Mas aqui tem um ponto muito bacana que serve para a casa espírita, para o médium, em todas as situações. Cuidado com a vaidade, tá? Não querer ser o principal médium da casa, o principal trabalhador. O nosso mestre veio nos dizer: se queres ser o maior, seja aquele que serve. Então, a gente vê a grandeza de um espírito na medida em que a gente vê o seu trabalho servindo ao próximo e aos outros. E aí, então, gente, para a gente encerrar a nossa temática, que eu falei para vocês que não é algo muito fácil falar sobre o nosso mestre, né? A necessidade indispensável do médium, e também sempre coloco do nosso trabalhador espírita, ou de nós mesmos em relação à nossa família, né? É a necessidade da caridade. Aqui, fora da caridade, não há salvação, né? Então, é na caridade, aqui a mensagem de Adolfo, bispo de Argel, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, assim, a caridade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, querer o bem, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Todos nós somos imperfeitos, então nós temos que ter a indulgência um para com o outro. Cada um está vivendo o seu momento de evolução. Um pode estar mais adiantado, o outro pode estar um pouco mais atrasado. E é necessário que a gente tenha essa indulgência para com todos. E o perdão das ofensas. Tá? Então, essa é a caridade conforme Jesus vem, o sentido da caridade para Jesus. Tá? Que a gente possa ser benevolente, indulgente e praticar o perdão. Então, mediunidade com Jesus, para encerrar, gente, é tudo isso, tá? Que a gente possa ter compreendido, que a gente possa ter sido doce aos ensinamentos do Mestre e que a gente possa sair daqui bem melhor do que quando chegou. Muito obrigado, uma boa noite e vamos aguardar o passe.